Olá, amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que estão as coisas? É uma oportunidade que se repete estar aqui com vocês, sabe, é um motivo de agradecimento. Eu sou muito grato a Deus porque eu posso estar aqui com vocês nos sábados, a gente conversa, a gente fala das coisas que são importantes para as nossas reflexões. Então, é sempre um momento de gratidão. Eu me sinto muito grato quando eu estou aqui com vocês na reunião do tratamento espiritual, não é? Opa, hoje quem está dando o boa noite inaugural, é o meu amigo João Batista. Boa noite, meu caro, tudo de bom, né? Como é que você está? Tudo bem com a família? Só coisa boa, né? Estou esperando aqui a Flor compartilhar. Esse é o momento em que vocês podem compartilhar também. A Araceli está aqui, Marquinho se recuperando. Marquinho, assim que estiver bom, vai assumir aqui a sua. Estamos... É isso aí, João Batista. O Marquinho vai assumir a sua cadeira cativa aqui de comentador das lives do CEAL, né? A Conceição está chegando, dando boa noite. Meu Deus, que saudade da Rayali. Oi, Rayali, um abraço. Como é que tá o Pedro? Meu Jesus Cristo. Nossa, faz tempo que a gente não tem reuniões presenciais. Meu Jesus. 9 meses, gente, 9 meses. Mas já já vai passar esse momento. A Araceli também está dando boa noite. O Elinaldo está dando boa noite. O pessoal está chegando. A Ru... em repouso, Marquinhos. Fica em repouso. Rosmarie, Denise. Olha o João Batista direto do Cumbuco. É isso aí, o pessoal aproveitando o feriado e assistindo aqui a live, né? Eu vou compartilhar agora com os amigos do CEAL, né? Enquanto a Flor manda aí pro pessoal. Deixa eu ver aqui. Queria dizer que nós já estamos trabalhando na limpeza, pintura, reforma do CEAL. Boa noite, Ana Clébia. Tudo isso para quê? Para que vocês possam encontrar coisa boa, muito bom saber disso. Deixa eu ver aqui. O Eduardo de Có está aqui. O pessoal que já está compartilhando, né? Minha amiga Dulce, Rejane. Nossa, que coisa boa. Eduardo. Onde é que o Eduardo está? O Eduardo está aqui ou está em alguma das salas que eu abri? Então, se você quiser compartilhar, esse é o momento em que você pode compartilhar, marcar uma pessoa. Eu vou agora... direto aqui de casa, né? É isso aí. Direto de casa tá bom demais. Vou abrir aqui uma sala, que é para o pessoal acompanhar. Ó, pronto. Iniciei uma sala. Flor, eu não lembro. Oi, Gladys. Boa noite, Gladys. Eu não sei, Rejane. Flor, a gente já publicou as fotos da distribuição das cestas. Já, Flor, você me avisa se a gente já tiver para o pessoal ver o material, as famílias sendo ajudadas. Só coisa boa. Regina está aqui. A Beth está dizendo, somos todos CEAL. Depois eu vou colocar as fotos da reforma, tá, gente? Da pintura, tá arrumando o centro, tá ficando bonitinho. Para a gente voltar no dia 2 de novembro para a nossa reunião comemorativa dos Dias dos Mortos. A gente vai abrir as inscrições, hein, gente? Porque só poderá ir quem fizer inscrição. Sem inscrição, a gente não vai poder receber as pessoas, porque é o que as autoridades nos pedem, que a gente tenha um controle. E aí, Flor, a gente publicou, Flor, as fotos já. A Flor fez uns cartazes lindos, mas a Flor também é muito ocupada. Eu também esqueço. Aí os cartazes ficaram lindos com o pessoal. Meu amigo Rafael Cartacho.
Reginaldo, de Recife, do Centro Espírita Manjedoura de Belém. É isso, Reginaldo. Só coisa boa. Ah, sabia, Flor, que a gente não tinha publicado. Eu sabia. A gente publica amanhã, Flor. Põe nos stories. Amanhã para o pessoal ver as cestas, as famílias, nossos idosos. Só coisa boa. Ana Maria Guiar. Ana, 2 anos, olha que coincidência. Ana Maria Guiar, dando boa noite. Essa é a Ana, minha parceira na academia. E a Ana Maria, dando boa noite para a família espírita. Então vamos lá. Vamos fazer a nossa prece inicial para a gente começar aqui o tratamento. Essa é a reunião de hoje. A minha mãe está na dúvida se essa é a reunião de hoje. Essa é a reunião de hoje, é porque ela fica com as lives lá. Essa é a reunião de hoje, não é? Hoje é o dia 10, deixa eu dizer para ela saber a data. Hoje é o dia 10 de outubro. Véspera, tá aí a Flor respondendo. A Flor é o céu, tá, gente? A Flor é o céu. Vamos fazer a nossa prece? Aproveitando, né, que tem o feriado Dia das Crianças, o pessoal tá emendando. Deus de amor e bondade, Senhor da vida, obrigado, Pai, pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Nós te agradecemos pela oportunidade que nos concede. Rogamos aos nossos anjos da guarda que nos envolvam para que possamos compreender o texto que será estudado nesta noite. Em nome de Vicente de Paulo, que coordena os estudos do sábado, em nome de Jesus, nosso modelo e guia, e em nome de Deus, damos por iniciado o estudo desta noite. Que assim seja. Então, nós teremos 2 momentos a nossa reunião, como todos sabem. Teremos um momento em que faremos a prece pelos anjos, a magnetização, a prece dos anjos. Depois, nós vamos fazer Primeiro, a gente faz o estudo do Evangelho, depois faz a prece, a magnetização dos anjos da guarda, a magnetização com os anjos, tá bom? Para quem está chegando a primeira vez, esse é o nosso processo, tá? A gente faz a primeira leitura do Evangelho, a Flor vai colocar agora. Cadê o Evangelho desta noite, Flor? Opa! Pronto. Vamos estudar o capítulo 19, a fé que transporta montanhas, a parábola da figueira que secou. Opa! A Flor está dizendo que está um pouquinho lenta, ela está com um probleminha na internet. Mas não tem problema não, Flor. Tá muito bom, assim mesmo, tá certo? Fique tranquila que a gente está conseguindo. Boa noite, Magda. Boa noite, Rafael. O pessoal está chegando, né? Os amigos estão aqui chegando. É o tempo que vocês podem compartilhar, aqueles que desejarem compartilhar. Vamos fazer a leitura desse texto, que esse é um texto muito, muito importante para a gente refletir com muito cuidado, para não tirar interpretações equivocadas. Então, vamos lá. A parábola da figueira que secou. Quando saíam de Belém, ele teve fome. Esse ele aqui é Jesus. Jesus teve fome. E vendo ao longe uma figueira, para ele encaminhou-se a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum, o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar. Mas se hesitar no coração, crente
ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que, com efeito, acontece. Vamos, isso aqui está em Marcos, capítulo 11, versículo de 12 a 14, itens de 20 a 23. Agora nós vamos observar o comentário proposto por Allan Kardec. Olha o que Allan Kardec nos diz. A figueira que secou é o símbolo dos que da bondade, mas possuem apenas a aparência, mas que, em realidade, nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilhos têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando prescrutadas, algo de substancial para os corações. É de perguntar-se que proveito tiraram delas os que as escutaram. Simboliza também todos aqueles que, tendo meio de ser úteis, não o são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. O que as mais das vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé, numa palavra, que transporta montanhas. São árvores cobertas de folha, porém baldas de frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidos a nada. Que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem neles os órgãos materiais que lhe faltam para nos transmitir suas instruções. Por isso são dotados de faculdades para esse efeito. Nesses tempos de renovação social, eles têm uma missão particular. São árvores que devem dar o alimento espiritual a seus irmãos. Eles são multiplicados para que o alimento seja abundante. Há-os em toda parte, em todos os países, em todos os níveis da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que não haja deserdados e para provar aos homens que todos são chamados. Todavia, se desviam do objetivo providencial a preciosa faculdade que lhes foi dada, se as empregam em coisas fúteis ou nocivas, se apõem a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos salutares dão frutos malsãos, se recusam a torná-la proveitosa para os outros, se delas não tiram proveitos para si mesmo, melhorando-se, são como a figueira estéril. Deus lhe retirará um dom que se tornou inútil em suas mãos. A semente que eles não sabem fazer frutificar e os deixará se tornarem presas dos maus espíritos. Esse texto é um texto muito profundo. Ele precisa ser analisado com muito cuidado para evitar análises superficiais, para evitar questões má interpretações. Meus amigos, eu vou pedir a vocês um segundo, porque aqui a luz está meio escura. Eu vou tentar ligar aqui a luz. Só um segundo. Pronto, melhorou consideravelmente. Era a luz que estava desligada, por isso que estava estranho, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido. Tá bom? Foi só alguns segundos aí sem a luz, mas deu certo. Então vamos lá. Nós precisamos estudar esse texto com muito cuidado, com muita atenção, por quê?
para que a gente possa bem compreender o que está acontecendo, o que é que nos está sendo dito aqui. Primeira pergunta que as pessoas sempre fazem é: esse é um fato literal? Aconteceu dessa mesma maneira? Aí você entra num outro campo, que é o campo da chamada exegese bíblica, onde as pessoas se dedicam a estudar, como é que se diz? A saber a historicidade, como os fatos aconteceu. Não é o caminho que o Kardec vai, não é o caminho que o Espiritismo vai. O Espiritismo ele abre o Evangelho já dizendo isso, o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente só precisa tratar, compreender a moral. A moral por trás das questões. Algumas pessoas vão dizer, mas como ele pode ter amaldiçoado? Jesus amaldiçoando é estranho. É outra coisa. O que foi que a Figueira tinha feito de errado, né? Então há várias interpretações para isso, mas aqui o Kardec não vai por esse caminho. Por quê? Porque o Espiritismo não é uma teologia, não é um estudo do Evangelho, não é esse o papel do Espiritismo segundo Allan Kardec. Ele não vai, ele quer saber da moral no sentido assim, olha, vamos viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Isso é o que nos interessa. E ele percebeu que aqui tem uma parábola que nos fala sobre a aparência de virtude. E ele vai tratar disso. Então, o que é a parábola da figueira que secou? Ele fala da aparência da virtude. Eu já vi essa parábola sendo interpretada das piores maneiras possíveis. Eu vi essa parábola sendo associada a mulheres que não podem ter filhos, que são como uma figueira que secou. Isso é de uma falta de caridade. Seja homem ou espírito que defender essa tese, é de uma falta de caridade, que às vezes aquela pessoa está passando por uma prova e ela ser tratada assim. Nós temos que ser aquele que estende a mão e não aquele que joga pedra. Porque quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Deveria aquele que diz isso lembrar primeiro dessa passagem de Jesus. Então, há interpretações muito equivocadas. Por isso que eu sempre faço questão de trabalhar com esse texto e mostrando o que o Kardec diz. Se outras pessoas dizem outra coisa, aqui não nos interessa. Aqui nos interessa o que é que o Kardec diz. Ele diz no item 9, Flor, vamos pôr o item aí para a gente ver, para ficar claro que ele vai tratar da aparência. Cadê aqui? Item 9, Flor. A Flor tá a figueira que secou é o símbolo dos que da bondade possuem apenas a aparência, mas que em realidade nada de bom produzem. Então você vai me dizer, meu querido amigo que deu palestra sobre isso, que a figueira que secou é uma mulher que não pode ter filhos? Bem, você não leu o texto, isso não é kardeciano, porque a mulher que não tem filhos, mas ela faz o bem, não cabe nisso daqui. Olha, mas que em realidade, a figueira que secou é aqueles que em realidade nada de bom produz. Nada de bom produz. Essa é a verdadeira figueira. É aquela que tem a aparência, mas que não possui nada de bom. Então, uma pessoa pode, por exemplo, falando dessa questão de maternidade, a pessoa pode ter filhos, pode gerar filhos, mas não produzir nada de bom. E aí, é uma figueira que secou? Então, a gente tem que entender que o Espiritismo não é uma exegese bíblica, não é um estudo da Bíblia, não é isso. O Espiritismo não é isso, não trata disso. O Espiritismo trata da questão da moral, da compreensão. Agora, de viver de aparências é uma coisa que nós devemos nos preocupar? Sim. Será que a nossa fé é verdadeira? Será que o que nos move é um desejo real? Quando a gente faz aquele pedido na prece, Senhor, cura minha alma adoentada, eu considero a minha alma de fato adoentada? Eu considero que o orgulho e o egoísmo são chagas reais e profundas? Eu considero isso?
Porque se for em vão, da boca para fora, eu vou ficar lá pedindo, Senhor, cura-me. Mas se eu não desejo essa cura de fato, ela nunca vai se realizar. Porque é preciso que eu admita que esteja doente e que queira mudar. Hoje à noite é do tratamento espiritual voltado para as doenças da alma. A alma está doente. Você tem essa noção? A gente tem essa compreensão de que a nossa alma está doente? De que o orgulho e o egoísmo nos caracterizam? A indiferença moral? A gente tem consciência disso? De que a gente reclama muito, que a gente se acha mais sofrido do que todas as outras pessoas da face da terra, e por isso reclama a Deus o tempo inteiro, como se Deus não estivesse cuidando de nós? Então é necessário que a gente tenha consciência dessa real situação. Para quê? Para que a gente possa perceber o alcance e a profundidade dessa parábola. Meus amigos, tá tudo ok com a transmissão? Flor, tá tudo ok na transmissão? Estamos sem problemas? Me avisa aqui, Flor, me dê um retorno, porque como eu fico acompanhando também aqui pelo celular, eu vi que deu uma travada, eu não sei se é para todo mundo ou é só aqui mesmo que está ocorrendo, né? Eu sei que a Flor está com probleminhas na internet, aí às vezes acontece, né? Olha o pessoal. Muito obrigado, Rayane, muito obrigado. Então vamos lá, continuar. Continua ele deixando claro o que é a figueira que secou. Depois ele fala, ótimo, gente, ótimo. Ele diz assim, ele fala dos que nada de bom produzem, né? Aí ele diz assim, deixa eu ver aqui, dos oradores que mais brilho tem do que solidez, cujas palavras trazem o superficial verniz, da sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando prescrutado, algo substancial para os corações. Então, é quando a gente fala muita coisa, mas você disse o que mesmo? Eu peço muito a Deus que aquilo que eu esteja falando aqui, óbvio que não é a verdade, é uma interpretação que eu faço. Eu tento ler, tento buscar, mas que isso possa ser útil a cada um de vocês. Que vocês tomem essas reflexões e utilizem na vida de vocês e se questionem. Porque não é porque o Cícero está dizendo. Esse não é um trabalho de alguém me disse que eu devo fazer isso não funciona. A gente vem tentando fazer o que os outros dizem faz muito tempo e não consegue. E não se resolve. A gente tem que fazer uma escolha em primeira pessoa, uma escolha pessoal. A gente tem que combater por uma decisão nossa. Então a gente tem que ficar muito atento. Não adianta que nos digam o que devemos fazer. Jesus já disse, a gente continua sem seguir. Essa tem que ser uma escolha. Nós devemos buscar viver de acordo com. E aí ele pergunta, o Kardec diz assim, é de perguntar-se que proveito tiram delas os que as escutaram. Imagine, meus amigos, pessoas que escutam palestras há anos, outras que dão palestras há anos, mas entra no ouvido e sai por outro. Por quê? Porque não é o que a gente escuta, é o que a gente vive que importa. A gente pode reter 2 ou 3 palavras, mas viva essas 2 ou 3 palavras. Se você conseguir perceber que fora da caridade não há salvação, e que caridade é indulgência para com as imperfeições alheias, é o perdão das ofensas, é a benevolência para com todos. Se você entender que precisa ser caridoso e que precisa ser indulgente, perdoar e ser benevolente, eis a chave. A gente estuda mais, faz esses cursos para quê? Para aprender como melhor ser indulgente, como melhor ser benevolente, como perdoar de fato. Somente por isso.
É só esse o objetivo. Queria dar boa noite ao pessoal que está chegando agora, né? O pessoal do curso de magnetismo e espiritismo, ou espiritismo e sonambulismo. Magnetismo e espiritismo. A Ana está me corrigindo aqui. Yara, Antônio, Roger, o pessoal que está chegando aqui, né? Muito obrigado por vocês cansados, tão cansados, mas ainda vêm para cá continuar os estudos. Nós estamos estudando, vocês não têm ideia, mas nós começamos a nos reunir às 16 horas e vamos até às 21h30. Né? É puxado, viu, esse regime, mas a gente faz isso com alegria no coração. E tem gente que está com saudade de fazer isso presencial. Mas vai passar. Já estamos juntos. Então, continua ele dizendo quem são as figueiras que secou. Simboliza todos aqueles que, tendo meio de ser úteis, não o são. Olha a chamada de atenção. Boa noite, Ana. Seja bem-vinda. Boa noite. Ana está aqui. Boa noite a todos e a todas. Pronto, aqui. Todos aqueles que, tendo meio de ser úteis, não são. Essa é a figueira que seca. Aquele que pode e não o faz. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de bases sólidas cairão, não se manterão. Por quê? Porque só o que é verdadeiro se mantém. Aquilo que está em sua base, na verdade, continua. Mas aquilo que não tem verdade, cai. O que as mais às vezes falta é a verdadeira fé. A fé produtiva. A fé que abala as fibras do coração. A fé, numa palavra, a fé que transporta montanhas. A gente já entendeu quais são as montanhas. E ele diz que essa fé, uma fé produtiva, uma fé que nos faz desejar sermos melhores, que nos dá força para modificar a nós mesmos, para que perdoemos ainda que não estejamos gostando do perdão que estejamos a dar, mas porque a gente sabe da necessidade do perdão, de ser indulgente com a falta alheia, com a falha, com o erro, com aquele que erra, melhor dizendo, não com o erro, com aquele que erra. Eis o exercício. Eis a fé. Porque Deus vai me dar força para passar por tudo isso. E se não tiver forças, existe o mundo dos espíritos. Se eu não conseguir superar, eu tenho que aceitar e me resignar, porque é ao que eu estou destinado. E o mundo dos espíritos, pelo fato de que a gente venha morrer por uma doença, por uma situação, isso não é uma praga, não é algo terrível, é algo natural. Nós precisamos naturalizar o fenômeno da morte. O que nós não podemos, não devemos, em hipótese alguma, é naturalizar o sofrimento que se obriga o outro a passar. Nós devemos ser a mão que alivia, não a mão que apedreja. Então ele fala da falta de fé. São árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos. Aí aqui o Kardec começa a dialogar com aquela questão. Olha, aquela árvore, ela tem todas as folhas, ela está toda preparada para isso, mas ela não tem os frutos. Ela tem a aparência da virtude. Tem que ficar muito clara, gente. Isso é que importa. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade. Porquanto o dia virá em que se acharão secas até a raiz. É disso que a parábola da semente fala, da esterilidade, de não saber usar as oportunidades que tem, não saber usar os talentos. É tanto que quando aquele servidor enterrou o seu talento, foi chamado servidor
mau e infiel. A parábola da figueira é sobre isso. A gente não pode. Quem escutou por aí que a parábola da figueira fala sobre mulheres que não podem ter filhos, você, mulher que escutou isso, se sentiu, estando nessa condição arrasada, me perdoe. É que essa pessoa não conhecia o Espiritismo. Ela não tinha entendido. E ela usou um púlpito, um texto para acusar, quando ela deveria estar tentando amparar. Porque é obrigação do Espiritismo, do espírita, obrigação do Espiritismo, não, do espírita, acolher, tentar amparar, nunca condenar. O que a gente condena é o erro, o equívoco, nunca as pessoas. Sim, mas as pessoas fazem essas leituras da parábola da figueira. Algumas pessoas fazem essas leituras. Nós já tivemos o desprazer há uns 20 anos de ouvir uma palestra dessa no CEAL, de uma pessoa que colocou fez essa argumentação, né? Infeliz. Infelizmente, na época, eu não tinha argumentos para rebater, nem percebia o engodo, a falácia que estava implícita nesse tipo de argumento, né? Vamos lá. Aí ele diz assim, de todos os sistemas, todas as doutrinas, que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidos a nada, que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Olha aqui, ó, deliberadamente inúteis. São aqueles que escolhem nada fazer. Deliberadamente, aquela pessoa que pode, mas não faz. Então, a gente não pode compreender esse texto fora do contexto onde ele está. Está muito ligado com a questão dos talentos, né? Quanto mais talento você tem, mais responsabilidade você tem. Então, você tem as faculdades e você tem que usá-las para o bem, né? E não para o mal. Por isso que ele está colocando, né? Por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo. Então, toda a faculdade que você tiver, ela tem que ser empregada no bem. A de falar, de ouvir, a de ler, tudo é faculdade. Né? Um trabalho que você faça no seu trabalho. Se você está estudando espiritismo, você tem que aplicar as leis morais que você está aprendendo dentro do teu trabalho. Né? Você tem que ser coerente com o que você está aprendendo aqui. Por isso que ele diz isso. Porque aqui, mais ainda, sabe, Ana, do que aqueles que fazem o mal, esse texto especificamente, é daqueles que não querem fazer nada, né? Não querem fazer nada. Nada, que ele fala sobre isso, sobre aqueles porque que são logo omissos. no início ele diz isso da questão da aparência. Né? Por isso que eu fiz muito essa relação. Sim, aparência. Ele diz, você aparenta fazer o bem, mas você na verdade não está. Por isso que eu falo dos oradores também. Sim, né? Os omissos em si, né? Esses que vivem de aparência, querendo ser o que na verdade não são. Então ele está tratando desse grupo, né? E depois, no final, ele vai tratar de um outro grupo específico. Os médiuns. E aqui, né, já fica o nosso convite para as quartas-feiras, para as pessoas que quiserem estudar sobre mediunidade, as pessoas que... Opa, já tem gente aqui lendo o livro dos médiuns, né? Muito bem, a Denise está participando aí lá, estou lá lendo o livro dos médiuns. É isso aí, Denise, muito bem. O pessoal que está se candidatando já a participar no que vem do curso, né? Então, eu vou pedir a Ana agora para ler esse item aqui, que ela entende de mediunidade. Aí você pede para eu parar, né? Na hora que você quiser comentar. Isso. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem nestes últimos a falta de órgãos materiais pelos quais transmitam suas instruções. Daí vem os serem dotados de faculdades para esse feito. É isso aí. Então, a primeira coisa, que são os médiuns? Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Os espíritos lhes sopram as ideias
e eles interpretam. Lógico que, como todo intérprete, não existe intérprete perfeito. Você nunca vai ter um intérprete perfeito, porque o perfeito mesmo é só aquele que fala. O intérprete tenta melhorar, digamos assim, traduzir aquele outro idioma o mais próximo possível. Ele tenta ser fiel, o mais fiel possível, mas intérprete perfeito não existe. É tanto que a gente pode dizer que o único médium perfeito é Jesus, o médium de Deus, como o pessoal costuma falar, né, no movimento, porque como ele vê a Deus, ele é médium de Deus, nesse sentido. E aí há pessoas que nascem com essa faculdade mais ostensiva e outros têm ela num grau menor. Esses são que têm a faculdade mais ostensiva através de estudos de faculdade de desenvolvimento, do desenvolvimento da faculdade, são os instrumentos dos espíritos. Outros não têm, mas todo mundo pode ouvir seu anjo da guarda. Então todo mundo é médium porque pode ouvir o seu anjo da guarda. Pode continuar, Ana. Nos tempos atuais de renovação social... Não, deixa eu ler aqui de vocês, porque minha tradução está diferente. Nesses tempos de renovação social, eles têm uma missão particular. São árvores que devem dar o alimento espiritual a seus irmãos. Eles são multiplicados para que o alimento seja abundante. Há-os em toda parte, em todos os países, em todos os níveis da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que não haja deserdados e para provar aos homens que todos são chamados. Aqui nós estamos vendo que momento, que revolução social, renovação social é essa que o Kardec fala. Amigos, nós vivemos um tempo de materialismo exagerado. É óbvio que a gente tem que cuidar da matéria, é óbvio que a matéria tem um valor importante, mas nós estamos vivendo num momento onde as pessoas só estão preocupadas com o que elas têm. Onde ser feliz é ter coisas. Agora mesmo nós temos segunda-feira mais uma data, Dia das Crianças, e haja presentes, haja questões materiais, porque senão as crianças não serão felizes. E a gente acha que é isso. Esse é o materialismo, onde a gente nunca consegue perceber que o que importa, de fato, nada que é importante, de fato, é material. Porque a gente quer ter paz de espírito, a consciência tranquila. Como ter tanta coisa e ser vazio? Olha o número de suicidas aumentando. Olha o número de doenças da alma. Olha a angústia que domina pessoas que não estão passando fome. Não é o desespero de quem está passando fome. Muitas pessoas se desesperam porque diminuíam um determinado padrão. Ela nunca faz como Jó, que agradece agora por estar sendo provado, porque já não tem mais aquele padrão. Se você não tem aquele padrão que você tinha antes, é porque agora você está tendo uma oportunidade de passar por outras experiências e ser feliz com essa nova realidade também. Mas tem pessoas que ficam tristes, angustiadas porque perderam um determinado padrão. Outras têm um bom padrão, têm tudo e estão vazias. Não é. Se a gente pensasse, se ter as coisas fosse sinônimo de felicidade, esse era para ser o tempo mais feliz que a gente está vivendo, porque nunca nós tivemos tantos avanços no ponto material. Vocês já observaram, vocês que moram em Fortaleza, em qualquer uma das cidades do Brasil que nos acompanham, gente, a quantidade de carros que tem nas ruas, parece que ninguém mais anda a pé. Ninguém manda para uma carroça, não existe mais, graças a Deus, para a gente poupar nossos amigos jumentos, cavalos, né? Não precisa mais fazer aquilo. Mas olha o tanto de carros que tem. Olha as casas, é cada vez mais. A questão material, não dá para a gente negar, eu não estou falando de política, eu não estou falando de nada dessas coisas, porque isso tem uma coisa que não me interessa, é política partidária, esse tipo de coisa assim, não nos diz respeito.
Lógico que nós nos preocupamos com política enquanto relação entre homens, né? Assim, a relação nossa entre os seres humanos é uma relação política, né? Porque nós vivemos na polis, na cidade, então a gente tem que se organizar. Mas eu estou falando de política partidária, isso aí não nos interessa aqui. Então, vai negar que a gente não está materialmente melhor? Pelo amor de Deus. Qualquer um dos locais que a gente vive aqui, eu conheço muitos dos que nos assistem, nós estamos materialmente melhor do que 10 anos atrás, do que 20 anos atrás. Nós estamos muito melhor, materialmente falando. E por que a gente não está mais feliz? Por quê? Então a gente precisa perceber isso. Nós estamos bem melhores. Mas o que é que está faltando? Olha, a gente tem um instrumento como esse, chamado internet, rede social. A principal rede social do CEAL é o Facebook, é o nosso principal meio de comunicação. E ele causa doenças em determinadas pessoas. Existem pessoas que ficam vazias, que destilam ódio. Existem pessoas que brigam assim. Meus amigos, alguma coisa está errada. Esse vazio que só aumenta. Que a gente precisa perceber, esse é um tempo de renovação social. Qual é o papel dos médiuns? O médium vem nos mostrar que aquela pessoa que tinha tanto morre e agora sofre por apego. A causa do seu sofrimento era o apego. Era o fato de estar tão preocupado com as coisas e puerilidades coisas pequenas, as pequenez de cuidar de casa, de objetos, dando um valor tão grande a isso, não dando valor às virtudes que se aprende. A gente passa uma existência inteira e não aprende nada. Não aprende nada. Você diz, não, você só aprendi alguma coisa. Não, você foi obrigado a aprender, mas o que foi que você aprendeu por escolha própria? É o que eu escolhi. O que importa é aquilo que eu escolhi. A valorização do exterior, como está dizendo bem a Denise aqui. O culto à aparência. Todo mundo tem que ser bonito, todo mundo tem que ser jovem, tem que ser magro, tem que aparecer bem nas fotos. Ninguém quer ter rugas, ninguém quer envelhecer, ninguém quer ter imperfeições. Esse é o mundo atual que a gente vive. Só o exterior é valorizado. A gente fica pensando, o que está acontecendo? É o talento que a gente tem nas mãos e a gente está enterrando. E aí eu estou dizendo, né? A gente precisa contar como aprendizado aquilo que a gente faz por escolha própria. Quando a gente diz, tal qual Vicente de Paulo passou 2 anos sem fé nenhuma. Ele chama de a grande noite. Ele não acreditava mais em nada. Não acreditava na igreja que ele estava. Não acreditava, tinha dúvidas sobre si, sobre o seu papel. Ele tinha essas dúvidas. E ele passou 2 anos num vazio imenso. Até quando ele pediu uma orientação espiritual, isso é muito importante a gente saber que quando a gente tem esse vazio, essa questão que nos consome, o papel de você perguntar a alguém que consiga lhe dar uma luz de fora, e lhe dar alguma orientação, uma orientação espiritual para você sair daquela situação. Agora você não pode criar uma dependência dessa pessoa. Mas a gente pode conversar, que no nosso grupo se chama atendimento fraterno. Você vai lá, a pessoa lhe dá uma orientação. Você começa a tentar se trabalhar, mas naquele momento foi importante falar. E ele teve essa mesma orientação, e quando ele foi receber, ele observou que aquele padre que o orientou era doce. E ele ficou impressionado com a doçura daquela pessoa. E ele disse para si mesmo que eu serei doce como este padre. Eu não lembro o nome, eu não sei se era Francisco de Sales, eu não me lembro o nome que era o orientador espiritual de Vicente de Paulo, mas ele disse,
Eu quero ser doce como ele. E ele passou a vida inteira buscando essa doçura. Ele escolheu ser doce. Era uma escolha dele. Então nós precisamos colocar isso, as escolhas que nós temos que fazer. E vai dizer assim, olha, eu quero ter paciência. Você escolhe ter paciência e começa a se exercitar para obter a paciência. Eu sempre digo, quando você quer ter paciência, você nasce numa casa onde todo mundo é perturbado. Até os vizinhos são perturbados. O seu cachorro é um pinche enlouquecido, daquele que fica correndo em torno de si mesmo. Porque você precisa desenvolver a paciência no choque com o contrário. Quem quer ter paciência não pede a Deus para nascer no Tibete, numa montanha isolada do mundo. Não. Quem quer ter paciência pede para nascer em situações onde nós somos provados. É assim que a gente precisa. Nós, aqui a Regina colocou, né, gentileza. A gente precisa desenvolver a gentileza. Por isso que a gente é tão cercado de pessoas brutas. Né? Quando a gente fala assim, o povo ignorante. Não é para a gente estar cercado de pessoas ignorantes, não é para devolver na mesma moeda. É para ser gentil. Porque para fazer igual, todo mundo já faz. O importante é ser gentil. Nós estamos num ambiente propício para treinar o quê? A honestidade. Porque a gente abre todos os jornais, todas as situações, o que é que a gente vê? Desonestidade. Com que objetivo? Para que sejamos honestos. Mas aí a gente cobra honestidade. E quando vai na fila, a gente passa na frente do outro. Quando a gente tem um conhecido, a gente quer que ele pague a nossa conta, que ele vá no lugar. A gente se utiliza das pessoas. Tem um comentário aqui, que eu acho que seria... Só para falar um pouquinho mais alto. Não, tem um comentário aqui que seria legal se você pudesse comentar. A Denise colocou assim: e para os jovens, que valor têm os idosos? Riem da gente, nos acham incapazes de passar experiências de vida. Meus netos nem todos, mas é muito triste. O idoso hoje é uma grande questão, né? Porque nós temos uma sociedade que você só vale se você produz. Aí, o que é que a gente vai fazer? O idoso, olha, todo mundo ama o idoso ativo, né? Opa, aquele idoso que corre, tem lá, olha aí, 80 anos, faz um monte de coisa ainda. Nossa, ok. Mas nem todos são assim. E aí? Tudo que já lhe ensinou não vale mais nada? Não vale mais nada. É porque a gente tem essa noção, tipo, o que é que você pode devolver? O que é que você pode colaborar? Isso é um fato. Nós vivemos no meio onde todo mundo tem que colaborar, mas a gente também tem que estar preparado para aquele que não pode colaborar, mas já colaborou muito. Já foi muito útil. Então, você escuta. Então, os idosos hoje são muito maltratados. São mal vistos. São mal vistos. Por quê? Porque parece que eles não produzem mais nada. Mas aí ele volta ainda para falar dos médiuns, né? Que eles estão multiplicando-se, aumentando, porque para acabar com esse materialismo. O Reginaldo falou que o Espiritismo veio para combater o materialismo, isso é textual do Kardec. O principal adversário do Espiritismo é o materialismo. O objetivo do Espiritismo não é outro, senão oferecer ao homem a oportunidade
de não se deixar seduzir pelo materialismo. E o materialismo está mais promissor. Cada vez o materialismo está mais promissor. Ele já mostra assim, olha, você vai ser feliz se você tiver esse carro. Veja como é que todas as propagandas são, né? Coloca assim os carros mais bonitos. Será que o Silva está assistindo, hein? Eu começar a falar de carro, o Silva vai já puxar minha orelha. Mas ele não mostra, né, que as estradas, o preço da gasolina, as dificuldades. Não. Gente, o materialismo vende tudo. O materialismo vende tanto as coisas que até propaganda de cemitério é bonita. Vocês já viram como é propaganda de cemitério? Não parece que a gente vai morrer ali, né? Porque a propaganda do cemitério vem assim, parece um shopping. A gente precisa perceber que eles nos vendem tudo, dizem que é felicidade. Vocês já viram como... Por isso que a gente se frustra tanto, né? Como e como o nome de perfumes tem a ver com virtudes. Tem perfume, glamour. É como se você comprasse a essência e quisesse colocar em você aquela essência. Tudo isso, a gente fica pensando que as pessoas não percebem o que realmente é importante, o que de fato é relevante. E os médiuns, quando bem orientados, eles podem nos mostrar a verdadeira vida, a vida dos espíritos, e vai perceber que nada do que a gente tem aqui, que não são os valores morais, nos trazem felicidade no mundo dos espíritos. Que todos os vícios, todas as raivas, todas as mágoas só podem nos adoecer, só nos fazem adoecer. E a gente vai chegar no mundo dos espíritos como cheio de mágoas, frustrações, ódios no coração. O Silvio está aí. Olha, Silvio, eu não estou falando de você, não. Você é uma pessoa... Né? Quando eu fiquei falando dos carros, eu fiquei, oh, meu Deus do céu, estou acabando com o serviço do Silva. Não, mas não é isso. Eu só estou querendo dizer que a gente precisa saber que tudo aquilo que a gente tem, você tem e agradece a Deus. Poxa vida, você comprou seu carro, que coisa boa. Mas ali não é a felicidade de fato. A felicidade não é o ter. É o que você vai fazer com ele, é os amigos que você vai entrar naquele carro e andar com você. São seus familiares que vão estar ali, que você vai ter uma qualidade de vida melhor. Isso é que não é o objeto em si, é o que ele faz. E é engraçado como a gente está vivendo um tempo de ócio, porque assim, quem não teve, ou quem sempre teve, não sabe o valor do que é o não ter. Por isso que a gente, infelizmente, para a maioria das pessoas, só valoriza um alimento quem já passou fome. Quem nunca dormiu sem ter o que comer, ou sem saber se vai no outro dia comer, não sabe o valor do prato de comida que tem nas mãos. Queria ver mais um comentário aqui, Cícero, eu gostaria que tu comentasse, tá? Porque eu acho importante a gente saber separar as coisas aqui, ó. A Magda tá dizendo assim: às vezes fico indignada com injustiça ver pessoas 3 horas numa fila e um bacana entrar sem se importar a minha gentileza, some, e eu brigo pedindo respeito a todos, pois não é justo ali por 3 horas meu íntimo para de ser manso nas situações. Magda, né? Primeiro assim, o fato, isso aí realmente é uma injustiça e a gente tem que lutar por essas coisas. O que a gente precisa fazer, aí assim, é tentar ser paciente, tentar ser tranquilo, tentar não ficar com raiva, mas isso que você tem que fazer, você tem que fazer. A gente tem que ser justo, por isso que a gente, nas nossas preces, a gente tem que pedir coragem para fazer o bem. E o que é fazer o bem? É ser justo, né? É ser benevolente, é ser caridoso. Então, isso aí é justo. Se você está lá 3 horas e alguém passa na tua frente, você tem que ter coragem para fazer isso que você fez.
o problema é não ter raiva. A gente não pode ter raiva. A gente pode ter indignação. Que indignar é você tentar tomar postura. Aquilo ali te incomoda. Incomodar é uma coisa, ter raiva é outra, né? E aí a gente utiliza essas coisas do que a gente aprendeu aqui no Espiritismo para como a gente nos portar bem. Porque isso aí está existindo. Aí o Cícero vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu acho justo o que você está dizendo. Eu só acho que a gente tem que ver como o nosso modo de comportar antes dessas coisas é que tem que mudar, para que isso não influencie em nós, do tipo alimentar a raiva, o sentimento de ódio, que aí a gente está, como é que se diz, metendo os pés pelas mãos, está fazendo a coisa meio errada, embora a gente queira fazer o certo. Isso. É só a gente perceber, Magda, eu sempre uso como uma referência quando diz assim, ó, às vezes uma pessoa que eu não vi, que eu não conheço, que eu não tenho contato, fez uma coisa, eu fiquei com tanta raiva que aquilo estragou o meu dia. O fato de ter estragado o meu dia, que é veja como é um problema. Porque eu nem consigo controlar. Existem duas justiças. Existe a justiça de Deus, que nunca falha, que é sempre dada. A justiça de Deus sempre acontece. Quer eu queira, quer não, a justiça de Deus acontece. Então, aquilo que eu fizer para alguém, pode ser que a justiça dos homens nunca saiba. A maioria das coisas que a gente faz, a justiça dos homens nem pega. Mas a justiça de Deus sabe. A justiça de Deus sabe. Mas existe uma outra justiça, que é a justiça dos homens. Essa precisa sempre ser feita. Ela precisa ser construída. E nós devemos buscar uma justiça construída na justiça de Deus. Então, nós nunca devemos deixar a injustiça acontecer. Nós devemos buscar essa justiça. A justiça dos homens precisa ser construída. O desafio é não ter ódio, não ter raiva, não ficar... É você cobrar, é você exigir o que é seu, mas sem alterar a voz, perceber que aquela outra pessoa, por pior que ela possa parecer, ela é uma pessoa que está doente e que eu tenho que... É como assim, imagina você tem uma pessoa absolutamente um transtorno mental, que está se agredindo, não sei o quê. Eu não posso tratá-la como se ela não tivesse um transtorno. Eu tenho que observar que ali é um doente. E eu tenho que ter essa isenção. Eu devo exigir, sim, eu devo me posicionar, sim, mas observando e tendo compaixão pelaquela pessoa. É isso que eu ia dizer, tem que ter misericórdia. Misericórdia pelaquela porque essa pessoa, ela pode até não estar sofrendo a justiça dos homens agora, mas com certeza ela vai sofrer a justiça divina, todos nós, né? Teve um dia desse, eu vi um vídeo que me deixou chocada. Alguém tinha colocado no Facebook e me marcou. Dois rapazes passando por uma árvore. Um rapaz, aí um passa direto, o outro rapaz pega essa árvore e começa a puxar todas as folhas. E começa a bater na árvore, depois puxa tudo, deixa a árvore toda despelada. Eu acho que era uma palmeira, um coqueiro, algo nesse sentido. E aí a pessoa que postou isso assim, eu tô tentando entender o que essa pessoa passou pela cabeça desse jovem. E aí os comentários são os piores, né? Assim, é um doente, mas é um tom muito agressivo. Para mim, com certeza, é uma pessoa doente e infeliz, porque alguém que agride uma árvore desse jeito, com certeza é alguém que é necessitada e que vai precisar mudar muito e que vai sofrer muito e sabe lá Deus como é que vai ser depois. Então, eu acho que a gente tem que mudar muito o nosso olhar na hora de julgar alguém. Porque é como você colocou, é uma pessoa que é muito infeliz e vai sofrer muito ainda diante da justiça divina. Como todos nós sofremos as nossas consequências. Então, assim, eu acredito que você deve lutar, a gente deve lutar pelas nossas causas que a gente escolheu diante da sociedade, mas sem tentar alimentar. E aí, como é que se diz? O desafio é esse, é você não sentir essa coisa da raiva, não sentir
a coisa da... Porque a gente tem que ser manso, né? Como Jesus, né? Nosso melhor exemplo é Jesus. Ele fazia as coisas, mas ele era manso. Agora, ele era firme, né? Ele era coerente, ele não deixava, ele era justo, né? Justo. Então, assim, não tem isso. Não pode. Mas é um desafio, tá? Todos nós passamos por isso. A gente também fica ainda, porque somos todos espíritos imperfeitos, tomado de raiva quando vem essa situação, né? Uma situação como essa de injustiça, né? De pessoas que acham que podem, que merecem mais. Então tem sempre alguém que diz assim, olha, eu estou passando pelas... eu estou com um horário tão apertado, eu tenho uma coisa muito importante para resolver, como se todas as outras pessoas não tivessem uma coisa muito importante para resolver. Tem gente sempre que faz, tem sempre alguém que faz alguma coisa do tipo. Então ele continua a falar dos médiuns e ele faz nesse final esse chamado de atenção que a esses médiuns que não usarem os seus dons de maneira correta, que não forem bons instrumentos. A gente não vai para o final, não. Não, é porque a hora já está chegando, eu estou indo só para o finalzinho. Deus lhe retirará um dom que se tornou inútil em suas mãos, a semente que eles não sabem fazer frutificar, e os deixará se tornarem presas dos maus espíritos. Então, isso daqui é muito importante a gente saber. Se eu não souber bem usar estes dons que nos são dados, essas oportunidades que nos é dada, desculpem, errei a conjugação, concordância, se a gente não souber bem utilizar, nós seremos abandonados e estaremos entregues aos maus espíritos. Por isso que a gente tem sempre que estar atento, observando se aquilo que a gente faz produz um bem. Será que isso que eu estou fazendo é o correto? É o melhor? Lógico, como eu falei hoje à tarde, a gente nunca vai fazer o bem completo, porque nós somos espíritos imperfeitos. Nenhum espírito imperfeito, meus amigos, acerta sempre. Nós erramos. Eu falei hoje no estudo da tarde. Só quem faz o bem são os espíritos bons. Nós fazemos o melhor que podemos. Nós devemos tentar fazer o melhor que a gente pode, mas com a certeza de que as nossas ações ainda vão ter erros, porque nós não temos inteligência completa. Nós não sabemos escolher ainda completamente distinguir completamente o bem do mal. Nós não sabemos fazer isso. Às vezes a gente quer acertar e erra. O que nós temos que acordar desejando que no dia de hoje eu faça o melhor possível, usando tudo aquilo que eu já sei para fazer o melhor que eu possa. Esse é o nosso objetivo, fazer o melhor que a gente pode, com o conhecimento que a gente tem, com as oportunidades que a gente tem, tentar fazer o melhor. Só quem é bom por completo são os bons espíritos. Nós estamos nesse processo. Então, tem dia que a gente acerta mais, tem outro dia que a gente erra, mas não dá para desistir. Não dá para a gente se entregar e nem desejar o mal. A gente tem que desejar fazer o bem. Isso é o fato. Na medida das nossas forças. Tentando fazer sempre o melhor. Lembremos disso. O nosso objetivo é tentar fazer o melhor. Porque bom, só Deus, como ensinou Jesus. Esse nunca falha. A gente faz aquilo que a gente pode, tentando acertar cada vez mais. Bem, meus amigos, nós vamos encerrar essa parte da análise do texto. Essa é uma análise preparatória e introdutória para o tratamento espiritual. A partir de agora, são 8h33, nós vamos deixar 5 minutos para que vocês possam colocar os nomes daquelas pessoas que estão
precisando de tratamento espiritual, de receber magnetização espiritual. Lembramos a vocês que hoje é o tratamento espiritual dedicado aos doentes da alma. Se você quer que ore pela sua família, coloque o nome assim, tipo Ana e família. Se é uma família, você não precisa colocar o nome de todas as pessoas. Por quê? Porque você está querendo pela família como um todo. É que a gente está tentando otimizar, até já para acostumar vocês, porque quando a gente retornar às nossas atividades normal, a gente não vai poder ficar lendo todos os nomes. Porque como a gente vai estar no CEAL, aí a gente não vai poder ficar até 11 da noite, né? Eu gostaria, mas infelizmente a nossa sociedade não permite que a gente fique saindo dos centros às 11 horas da noite por conta da violência. Então, vamos colocar o nome e família e oremos juntos, tá? Olha a água, pegue a água para aquele seu familiar que está precisando, que ele quer. E aí a gente vai deixar 5 minutos. A Flor já deve estar tentando botar a música. Hoje é o ouvir a musiquinha, nos concentrarmos no mar e buscar um contato com Deus. Fiquemos em prece, já nos preparando para o mar. Então, a partir desse momento, os nomes relacionados.
som, Flor. Então, a Fabiana pede por Ricardo Wagner, Dulce de Castro pede por Virgínia de Castro e Tácito Almeida. A Fabiana pede por Fabiana e família. A Mariana Costa pede por Soraya e Sidney. A Luned pede por Leila, Thaís. Arnaldoined e família. Reginaldo pede por filhos, netos, bisnetos, por Nancy e Vitor. A Rejane pede por Rejane e família. A Luzia pede por Paulo Eduardo e família. A Regina Coeli pede por Antônio Ironildo Barros. A Jane pede por Cláudia Buquerque. A Rosângela pede por ela e família. A Isa pede por ela e família. Lindalva pede por ela e família. Ana Clébia pede por ela, família. Rosa, Juliana, Rodrigues, Aristonho e Dionísio. A Márcia Gladys pede por João da Hora, Dionísia, Maria e Ana Beatriz. A Vera pede por Vera e família e Mazé e família. Regina Coelho pede por Francisco Mauro e família. A Beth pede pela família Castro. A Denise Lopes pede por Maria Luísa e todos os netos. A Adriana Simão pede por Bianca Simão e Vinícius Baltazar. Roger pede por Flor, Nena, Gonçalves, Lourão Vapes. A Kátia pede por Maria Clara e família. Socorro Pereira pede por ela e família. A Ana Maria pede por Ana Maria. E Abrão Silva Borges e família. Tia Marta pede pela Rosângela. A Eunice pede por Anastácio, Efísia, Marciana e Mayra Lúcia. A Rita Maciel pede por Eduardo, Alex e família, Darlan e família, Leonardo, Manuel e família, Tânia e família e Joaquim Araújo. A Nilza Lemos pede pela libertação de João Augusto de Souza. A Yara pede por Rejane Esteves, Antônio Irismar, Letícia Ferreira, Larissa e família, Jorge e família, Antônio de Carvalho. Silva pede por ele e família, Paulo André e Senhor Galba. A Heloísa pede por José Barbosa e Juca de Araújo. A Socorro pede por Socorro. A Socorro pede por José Gomes, Célia e Joana. A Heloísa pede por Heloína Soares. A Rejane pede por Mateus, Regina e por ela. Moreira pede por ele e família. A Regina Coelho pede por Renata Coelho e família. Eduardo dos Santos pede por Fernanda Araújo, Joaquim Araújo, João Vitor, Ian e família, Eduardo Filho e família, esposa Rita, parentes e amigos. Lindalva pede por Danilo Barbosa Juliette e Silvia Helena. A Magda pede por ela, José Ayrton, Maria Luzimar. A Edneuza pede por Terezinha e família. A Heloísa pede por Diana, Daniel, Luca, Lourenço, Laís, Vladimir e Heloísa. A Valquíria pede por Jamile Vilarim, Ana Lima, William Soares, Olga Sueli, Josaeli, Maria José, Silva, esposa e filhos, Paulo Júnior, esposa e filho, Yasmin, Natana e Olinda. A Conceição pede por Arthur Lessa, Charles Muniz, Filomena de Fátima, Marília Pimentel, Maria Euridice. Socorro Amorim pede por Marden Amorim, Francisca Amorim, Neide Alves Correia, Martone família, Lucivânia Amorim, Marcel Verônica, Vieira da Silva, Luiz Gonzaga e família. A Maria pede por ela e por Edinar.
Tia Marta pede por Rosângela, Antônio pede por Maria Vilano, Valéria Santos, Izete dos Santos, Antônio Flávio, Yara e família, Francisca Gessé, Firmino Carvalho. A Ana Alzira pede por Lara Pereira, Benedita Dolores e Alexandre Filho. Darlene pede por sua família, a Anderson e família, Juliana Garces e família, John Robson, Reginaldo e família, Lúcia e família, Ana Maria e família. Anice pede por Nice de Souza, Adalberto, Evaneila e Vinícius de Souza. Rosemary pede por Maicon, Max, Alan, Luaria, Rosimilde e família, Théo e família, Rosália e família, Mônica e família, Neide e família, Cleide e família. Cleonice pede por Roberto Carlos, Márcia Mesquita. Margarida pede por Margarida e família. Vilma Andrade pede por Gabriel e Moisés. A Ariane pede por Pedro e Paula Araújo e por ela mesma. A Socorro pede por Yuri, Elza, Zerande, Iraíde. A Lúcia pede por Rita de Lourdes, Teógeno, Jairo, João Ítalo, Lucicleide e família. A Denise pede por Yasmin Andrade. E o João Batista pede por Francisco Wellington e família. Ayali, muito bom saber que você está aqui. A Fiquei feliz, falei com ela. A gente está impresso por vocês. Então, gente, nesse momento, né, lembrando que todos vocês se relacionam com o nome, são vocês que irão magnetizar os seus através da prece. Lembrando que afirma que a prece é um tipo de magnetização, que ela é poderosa de acordo com cada um dos pensamentos que vocês estarão transmitindo para os seus, com um coração sincero, com a vontade de ajudar, com o desejo de chamar os anjos de guarda, que serão assistidos conforme suas dificuldades, suas necessidades e conforme a vontade de Deus. Né? Então, vamos nos unir em pensamento pelos nossos, e aí o Cícero vai fazer a prece e vocês vão buscar ser orientados no que pedir para cada um dos seus. Ana vai se retirar agora. Esse é o procedimento. Todos os magnetizadores. Vou puxar aqui um pouquinho a cadeira aqui para frente. Todos os magnetizadores do céu se recolhem para aplicar o magnetismo em todas as pessoas. A Vilma pede ainda pelo irmão. Pelo irmão Viviane e meu cunhado Erivelto. Vamos fazer uma prece. Fechemos nossos olhos. Busquemos a Deus. E num só pensamento. Vamos assim dizer. Deus, Pai de amor e bondade, Senhor da vida. Louvado seja o teu nome, Pai. Tu és a fonte da justiça, da bondade e do amor. Tu és a verdade. Fizeste-nos para ti, e nosso coração estará inquieto enquanto não repousar em ti. Bendito seja teu nome. Aqui estamos reunidos para te agradecer. Agradecemos pelo ar que respiramos, quando há tantos, Pai, que buscam respirar sem conseguir. Agradecemos pelo alimento que mantém o nosso corpo funcionando, quando sabemos que no dia de hoje muitos estiveram nas ruas a mendigar, em busca de um alimento para si, para a família. Outros tantos nesse mesmo dia, Pai, nada comeram.
Obrigado pelo teto que nos abriga, que nos protege do calor do sol, do frio da noite. Quando sabemos que esta noite muitos dormirão ao relento. Obrigado, Pai, porque podemos ser úteis. Tudo que Tu nos concede são oportunidades. Tudo que possuímos são oportunidades que possamos utilizar para nossa transformação e para auxiliar a todo aquele que precisa do amparo. Obrigado, Pai, porque podemos servir. Mas esta noite nós nos reunimos também para Te pedir. Rogamos o amparo dos nossos anjos da guarda. Permita, Pai, que venha até nós estes seres que nos amam, que em Teu nome velam por nós, que nos inspiram a melhores escolhas. À nossa frente, nesse momento, está o nosso anjo da guarda. Ele nos olha com seu olhar doce, nos envolve em seu amor. E nesse momento, inicia-se a aplicação do magnetismo espiritual. Do alto da nossa cabeça surge uma luz. E desta luz recai sobre nós como uma chuva de bênçãos, os fluidos que os anjos emanam. Nosso corpo vai sendo envolvidos por esta espécie de luz, esta espécie de energia que nos revigora, que nos fortalece, que nos acalma. Cada molécula do nosso corpo, cada célula, os tecidos, os órgãos, todos estão sendo trabalhados nesse momento. Vamos nos sentindo mais revigorados, mais fortalecidos. E se algum de nós estiver passando por uma doença específica, se estiver sentindo uma dor, um incômodo, um mal-estar, observemos que nesse momento a região afetada recebe com maior intensidade uma luz. Alguns sentirão um formigamento, um leve adormecimento, um aquecimento da região enferma, adoentada. Outros sentirão uma leve sonolência. São os fluidos sendo aplicados. Rogamos aos anjos que derramem nas águas destinadas a cada um de nós
o fluido necessário, transformando cada molécula em um remédio específico para cada um de nós. Enquanto nosso corpo recebe o magnetismo, enquanto as águas são modificadas, roguemos a Deus: Pai, cura-me da enfermidade que me enfrenta. Cura o meu corpo adoentado. Mas, acima de tudo, dai-me uma cura moral. Cura minha alma, Pai. Que os anjos me inspirem a fé, a esperança. Que afastem de mim os maus fluidos, os fluidos da tristeza, do desânimo. Na certeza do teu amor, Pai. Na certeza da ação dos fluidos sobre cada um de nós. Busquemos Jesus amigo. Estende a tua mão socorredora a todos nós, ó Jesus. Ergue-nos, nós te pedimos. Dai-nos a força necessária para resistirmos ao arrastamento dos maus pendores, para não nos deixarmos dominar pelas más paixões, ou nos deixarmos guiar apenas pelos instintos. Dai-nos, ó Jesus, força para vigiarmos os pensamentos, moderarmos nossos desejos e não nos deixarmos seduzir por homens ou espíritos que não queiram nosso bem. Dai-nos a coragem, coragem para combater do nosso íntimo o egoísmo e o orgulho que tanto nos caracterizam, que adoecem nossa alma, que aumenta o vazio que nos consome, tomados pelas chagas do ciúme, da inveja, da mágoa, do ressentimento, todos os vícios que só nos afastam do Pai. Dai-nos, Jesus, a coragem para vivermos tudo aquilo que estudamos. Dai-nos a resignação para passarmos pelas provas sem lamentar, sem maldizer, sem murmurar, buscando de tudo tirar uma lição, porque tudo que nos ocorre só ocorre com a permissão de Deus. Portanto, de cada experiência que passamos, podemos aprender, progredir em espírito e ser mais feliz. Por último, nós te pedimos, Jesus, dai-nos a paciência, porque tudo há de passar. Toda dor, toda tristeza, toda angústia, tudo há de passar no tempo de Deus, não no nosso. Tu és, Jesus, o médico das almas. Por isso, nesse instante, cada um de nós
fará a sua oração por aquele que digitou, por quem digitamos o nome. Aqueles nomes que foram citados, aqueles nomes que estão em nosso pensamento. Oremos. Jesus, amigo, escuta a prece que a Deus fazemos através de ti. Derrama uma gota do teu bálsamo sobre todas as águas destinadas a estes que sofrem. Visita-os nesse instante. Alivia-os das dores que estão sentindo. Pedimos em especial por aqueles que estão nos hospitais, nas enfermarias, nas UTIs. Aqueles que estão prestes a fazer um procedimento cirúrgico, que acabaram de fazer. Rogamos por aqueles que estão passando por tratamentos dolorosos, como quimioterapia, radioterapia. Pedimos por aqueles que estão em estado vegetativo, em estado terminal, em estado de coma. São tantos os sofrimentos, Pai. São tantas dores neste mundo. Ó Jesus, visita estes que sofrem. Derrama uma gota do teu bálsamo bendito sobre cada um destes. E se for da permissão divina, cura-os nesse instante. Alivia-os das dores que sentem, mas acima de tudo, aquece a alma. Dá-lhes a resignação. Fortalece a fé. Que lembrem que há um Deus bom e justo que cuida de todos os filhos. Rogamos pelos doentes da alma, os entristecidos, os deprimidos, aqueles que se encontram intimamente quebrados, que não veem sentido na existência, aqueles que estão em crise de ansiedade, crise de pânico, tomados pelo medo, aqueles que estão com ideias suicidas. Ó Jesus, abraça estes teus irmãos, envolve-os no teu amor. Lembra a cada um deles os dias felizes que já tiveram e que ainda terão. Lembra-lhes, ó Jesus, são amados. Que os anjos os inspirem a buscar ajuda. Que busquem a Deus e se fortaleçam na oração. Rogamos, Jesus, pelas famílias que nos pedem prece, as famílias enlutadas, as famílias entristecidas,
As famílias que têm de passar pela prova de cuidar de um dos seus que é doente do corpo ou da alma. Passar pela prova de ter entre os seus um dependente químico. Rogamos pelas famílias em desarmonia, em desequilíbrio, em processo de separação. Abençoa, Jesus, as famílias que oram, que te pedem um amparo. Visita estes lares, Jesus. Inspira-os ao diálogo, ao perdão, à compreensão mútua. Rogamos por aqueles que desencarnaram no período da pandemia. Que esta prece lhe sirva de prova da nossa afeição, que continuamos os amando, assim como temos a certeza. Rogamos pelos suicidas. Envolve Jesus no teu amor. Desperta-os para o arrependimento. Pedimos por todos aqueles que trabalham nos hospitais, desde as funções mais simples às mais complexas. Pedimos por aqueles que se dedicam a cuidar dos menos favorecidos. Mães e pais de família em busca de uma cesta básica. Idosos esquecidos, abandonados. Crianças e jovens sem orientação. Pessoas em situação de rua. Rogamos por aqueles que vibram na faixa do crime, na faixa do ódio. Rogamos pela população carcerária. Que todos estes se arrependam dos atos cometidos. Que busquem o perdão em Deus. Que modifiquem o proceder e que se aproximem de ti, Jesus. Pedimos por todos nós que retornamos às nossas atividades. Desperta em nós a consciência que devemos cuidar da nossa saúde e da saúde de todos os que temos contato. Rogamos pelas autoridades deste país, às autoridades do mundo, para que tenham consciência dos atos que tomarão. Nesse instante, Jesus, nós nos unimos a Ti, aos nossos anjos da guarda, aos espíritos protetores que estão com cada um de nós, aos espíritos familiares que estão aqui, às famílias que oram, a todos que estão nesse momento em prece, e num só pensamento, a Jesus. Através de Ti, nos dirigimos a Deus, dizendo: Deus de amor e bondade, Senhor da vida, Pai amantíssimo, obrigado por mais um dia que termina, por mais uma semana que finda. Tu nos conheces tão bem, Pai. Conhece os nossos pensamentos, os nossos desejos. Perdoa-nos, Pai, pela nossa fraqueza. Perdoa pelas nossas faltas. Perdoa-nos porque nos desesperamos e nos afastamos de Ti. Mas aqui estamos como filho pródigo em busca do Teu perdão. Dai-nos mais uma chance, Pai. Dai-nos mais uma oportunidade para sermos melhores. Tende compaixão de nós. Tende misericórdia. Ampara-nos. Protege-nos. Livra-nos do mal. Hoje e todo sempre. Que assim seja. Obrigado, meus amigos, pela companhia da prece. É uma alegria estar com vocês. Todos os dias na hora da prece do Instagram, que é a prece do Anjo da Guarda, nós nos reunimos na semana, de segunda a sexta.
Na segunda-feira, para estudar o Livro dos Espíritos. Na quarta-feira, para estudar a Revista Espírita. A formação mediúnica, já vi aqui a Ana Alzira, que está inscrita para a formação mediúnica do ano que vem. É uma alegria estar com vocês nas quintas-feiras, o único dia que é às 20 horas, para a gente orar pelos doentes do corpo. Na aplicação do magnetismo, no estudo teórico do magnetismo, às terças-feiras, onde se estão formando os magnetizadores, que vão nos ajudar na aplicação do magnetismo ano que vem. Aí só explicando que o curso é fechado agora, mas ele está sendo postado no YouTube. Quem tiver interesse em estudar, tá lá a playlist Estudo de Magnetismo e Espiritismo, YouTube Céu Fortaleza. Isso, então, é uma alegria que se renova, sabe, gente? Eu fico muito feliz em poder estar aqui orando com vocês. Não tem palavras. Vocês sabem que se dependesse de mim, eu ficava a noite todinha aqui, dando boa noite, abraçando vocês virtualmente, porque eu estou muito... O Marquinho falou? Ah, não, pensei que o Marquinho falou. Minha amiga Gladys está ali, olha, a Anice. Cadê? Deixa eu pegar meu celular, que eu vou vendo melhor o nome das pessoas pelo meu celular. Abra aqui. Você abre aí? Não, mas eu quero ver aqui, que eu quero ver todo mundo aqui, sabe? Deixa eu ver aqui, pessoal. Eu gosto de ver vocês aqui. Eu não sei se a Vilma já passou aqui. Adoro a Vilma, a mãe do Moisés, do Gabriel, a Rosângela. Olha, o Antônio de Carvalho. O Antônio é meu médium de transporte. Médium de transporte. Deixa eu ver aqui. Lindalva está aqui. O pessoal está assistindo. Rejane, abraço do Matheus. O Matheus, este rapaz. A Yara está aqui. A Valquíria. Fazia tempo que eu dizia o nome da Valquíria. Gente, eu quero... 2 de novembro nós vamos fazer a nossa atividade do Dia dos Mortos, hein? Dia dos Finados, o CEAL tem uma atividade. Eu queria... Todo mundo vai participar dessa atividade. Não vai dar para ser fisicamente, mas virtualmente todo mundo. A Fabiana está participando, coisa boa, estudando conosco. Roger, vá dormir, Roger, você merece. Nossa, Roger, você merece, viu, Roger? Depois me manda fotos, Roger. Eu pedi fotos ao Roger, eu quero fotos. Deixa eu ver aqui mais. Quem que está aqui? O Marcos Felipe é outro que eu vivo perturbando, né? Mas está sempre ajudando. Nossa, e eu queria dizer a vocês que em novembro a gente está voltando com as atividades presenciais. Aos poucos, com muito cuidado, nos preocupando com a saúde de todo mundo, mas em novembro a gente vai se inscrever. A Magda vai se inscrever para a formação mediúnica. Magda que tem ótimas perguntas, né? A Magda tem ótimas perguntas, vai dar super certo. A Kátia vai estar esperando todo mundo para abraçar todo mundo. 2.000 pessoas, a Kátia está preparada para isso. 2.000 litros de álcool gel. Vai dar tudo certo, né? Deixa eu ver mais aqui. A Adriana está participando dos estudos agora com bastante assiduidade. Outra trabalhadora do centro, Socorro de Sales. Certeza, Socorro de Sales vai estar conosco. Boa noite, Isadora. Dias e horário da formação mediúnica, quarta-feira, 19h30, hein? Tem que começar a participar. Obrigado, Lindalva, por tudo. Lindalva agora é membro do CEAL à distância. Somos todos CEAL, Darlene. Exatamente, somos todos a Ruth. Nossa, gente, a gente está com muita saudade de vocês. Muita saudade mesmo. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Flor, os nossos comerciais.